noite, irmãos. Paz. Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado comigo. Não precisam abrir, mas é Lucas 14:33. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Eu testemunhei ontem com a Cecília sobre o milagre, né, que nós vivemos. E eu tive que reviver fotos, vídeos, né? E esses últimos dias eu me senti mal-estar, alguns gatilhos, né, emocionais. E durante uma noite de insônia, o Senhor me deu uma palavra: entrega. E eu não entendi o que o Senhor quis dizer com isso. E no dia seguinte, eu meditando sobre o que eu ia falar aqui no sábado, né? O Senhor me lembrou de uma situação que eu vivi na UTI com a Maria Cecília, que quando o médico desenganou ela, eu fiz uma oração, a oração mais difícil da minha vida, que foi entregar a Maria Cecília para o Senhor. Então o médico falou: olha, não tem mais jeito. E aí eu, do lado assim da cama dela, eu orei e falei: Senhor, a Maria Cecília é tua, ela não é minha. O Senhor me deu, o Senhor pode tirar. Não vou ficar chateada, não vou romper com o Senhor, porque eu já havia rompido com Ele um tempo atrás. E, irmãos, foi uma oração tão sincera, uma gratidão pelos anos que eu vivi com ela. Eu falei: Senhor, obrigada, Jesus, por esses anos, né, felizes. E o Senhor é soberano. Eu entrego porque ela não é minha, ela é tua. E aí eu lembrei da palavra entrega. E aí eu lembrei, Deus entregou seu único filho, santo, justo, sem pecado, né? E o Senhor veio confrontar meu coração. Ele falou: eu quero aquela entrega lá, que você fez, aquela oração, que você entregou tudo que você tinha. Você entregou o que você tinha de mais precioso, que é sua filha. E eu orei e falei assim: Senhor, me leva, né? Me leva, mas deixa minha filha. Eu entreguei a minha vida, a vida da minha filha. E o Senhor veio, me fez várias perguntas. O que eu tenho entregue para o Senhor? O que eu tenho retido para mim? O que eu tenho... Que pecado eu tenho retido? Quais as coisas na minha vida que eu não tenho entregue ao Senhor? Eu tô na igreja, estou com um pé na igreja e um no mundo. Quero entregar uma coisa, mas essa aqui, não. Tem pecado na minha vida que eu tô agarrada, aquele pecadinho de estimação que eu não entrego. Ele é meu, ele fica aqui, eu alimento. Então, quanto da minha vida eu tenho entregue para o Senhor, né? E essa palavra veio, assim, me confrontar, né? Por que eu não quero entregar algo que nem é meu? A gente acha que tem tudo. A gente acha que nossos filhos são nossos. Eles não são nossos. Nós não temos nada aqui, né? Nós nem somos daqui, né? Nós somos do céu. Nada aqui é nosso. E quero deixar essa palavra aqui, né? O que eu não quero abrir mão pelo Senhor. E aí eu fiz algumas anotações aqui. Isso foi de madrugada, né? Aí eu acordei, eu peguei o celular, anotei que o Senhor quer entrega completa de tudo que somos e de tudo que nós temos, sem reservas, sem condições.
Com o Senhor não existe moeda de troca. Não existe o tomar lá da cá. Senhor, eu te entrego, mas o Senhor me dá isso aqui de volta, né? E o que eu tenho tentado administrar na minha vida? Isso aqui eu dou um jeitinho. Senhor, isso aqui eu sei, eu controlo. Então, quando esse versículo veio na minha cabeça, né? Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui não é a metade, é tudo. E o quanto nós estamos dispostos a renunciar pelo Senhor. O que tem na nossa vida que a gente ainda não quer abrir mão. Que a gente ainda quer negociar com o Senhor. E aí o Senhor falou comigo, eu quero aquela entrega lá. Você entregou lá, mas você continua entregando? Você continua abrindo mão? E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Essa semana foi uma semana assim, muito intensa, de muita batalha, né, espiritual. E o inimigo sabe que é um assunto que mexe comigo ainda, né? E para vocês terem uma ideia, essa semana eu vou ficar com uma amiga no hospital. E eu me dispus para servir, né? Assim, eu não lembrei que eu ia para o hospital. Cheguei indo para o hospital, aí eu me toquei, eu falei, Senhor, tô indo de novo para esse lugar. O Senhor tá me levando de novo para esse lugar. Mas amém, tô indo lá para servir, para estar com a minha amiga. Ela tinha perdido um bebê, quase perde o útero. Então ela estava assim emocionalmente muito abalada, né? E quando eu entrei lá, irmãos, quarto 804. Mesmo quarto que a Maria Cecília ficou. Mesma cama, mesmo lado da janela, exatamente o mesmo lugar. E aí eu fiquei meio assim em choque, né? Aí eu falei, não, deve ser, eu tô confundindo. Aí eu dei uma andada no corredor e era que ele só tinha aquele quarto lá, parecido, né? E aí o Senhor me lembrou, o Senhor confirmou esse quarto aqui. E aí eu pensei, Senhor, o Senhor me trouxe para o mesmo lugar, o mesmo quarto. Irmãos, quantos quartos tem o Hospital Costa? Eu fui parar no mesmo lugar. Aí eu falei, Senhor, justo hoje que eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar no domingo. E foi uma tarde, assim, que eu pude orar com a Dani, eu pude compartilhar. Eu estava sentada no mesmo sofá que eu chorava, que eu clamava, que eu recebia orações, no mesmo lugar. Só que dessa vez eu estava contando o testemunho da vitória. Eu estava ali consolando, estava ali compartilhando do Senhor, tudo que Ele fez, né? E aí ela recebeu alta e tinha uma moça lá que estava com uma válvula na cabeça. Ela estava sentindo muita dor, muita dor. Ela não abria os olhos, ela não se mexia, ela ficava meio que em posição fetal. E ela estava com pressão na cabeça e colocaram uma válvula para descomprimir, né, o cérebro dela. E aí a gente já estava saindo com mochila, com as coisas, e eu olhei para ela e perguntei para a mãe dela, eu falei, posso orar por ela? Ela falou, pode. E eu impus as mãos na cabeça dela e latejava a cabeça dela. Eu sentia aqui pulsar, mas muito forte. Eu acredito que ela estava meio sedada, porque pelo latejar da cabeça dela, ela devia estar medicada assim, com um sedativo, né? E aí eu orei, profetizei cura, saúde, vida. E num lugar que eu sofri tanto, né? Eu tava ali orando por uma pessoa ser curada. Eu tava ali testemunhando, né? Aquilo que Deus fez na minha vida.
E o Senhor me levou para o lugar que eu mais sofri, para curar outra pessoa, para profetizar, para abençoar, para servir. E foi uma semana assim, nesse nível de experiências, né? E eu quero deixar, né, esse testemunho também para vocês, de que no lugar que nós mais sofrimos, né, o deserto que nós passamos. O pastor ontem me lembrou de Elias, que Elias foi para a caverna, né, com medo, Jezebel ali. Depois o Senhor fez ele voltar para profetizar, né? E é isso que eu quero falar para vocês, assim. A gente passa pelo deserto, a gente não entende, a gente sofre, né? Mas o Senhor, Ele tá conosco. Ele tá nos forjando, nos fortalecendo, nos ensinando, né? E a gente precisa, irmãos, renunciar a esse Deus. Eu vi na minha vida muitas coisas que eu ainda tô retendo, que eu não quero entregar para o Senhor. E lembrei do meu coração naquele dia. Foi uma oração tão sincera, assim. E eu falei assim, eu quero aquele coração. Eu quero aquela disposição que mesmo no sofrimento, né, eu abri mão de tudo que eu tinha de mais importante. E que a gente tenha esse coração, que a gente busque, né, esse coração todos os dias de entregar, de abrir mão, de perder, de renunciar, de tomar nossa cruz. Porque é muito legal quando a gente está prosperando, quando a gente está feliz, quando está tudo correndo bem. É muito bom servir a Deus, né, nesse tempo. Mas a gente tem uma palavra de cruz também. A gente tem uma palavra de renúncia, de morrer para nós mesmos. E a gente não pode esquecer disso, que aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Amém? Se puder, né, se ajoelhar para a gente orar. Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Senhor, primeiro para agradecer, Jesus. Agradecer por o Senhor ter dado o Seu único Filho por nós, Pai. Filho santo, puro, Senhor, sem pecado, sem mácula. O Seu Filho inocente, Senhor. O Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais importante por nós, Pai. Senhor, coloca em nós esse coração, essa disposição, Senhor, de renunciar à nossa vontade, Senhor, à nossa vida. Aquilo que a gente tem, Senhor, nem tem tanto valor, mas a gente se agarra, Senhor, a gente se agarra ao pecado, a gente se agarra, Senhor, ao nosso temperamento, à nossa personalidade, eu sou assim. Mas queremos, Senhor, nosso alvo é Jesus, nós queremos ser iguais a Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda assim como Jesus fez. Jesus deixou sua glória e veio aqui nessa terra. Se fez homem. Que possamos ter esse coração também, Senhor, de abandonar a nossa vida, Senhor. Aquela vida que te desagrada, Jesus. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações e nos mostra, Senhor, aquilo que te desagrada, aquilo que temos retido de Ti, Senhor, aquele pecado, Senhor, que tentamos administrar, Pai. Nos dá um coração, Senhor, disposto a renunciar aquilo que te desagrada, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo de Israel. Santo Deus. Estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Estamos em mais de 2 aqui, Senhor, reunidos diante da Tua palavra, diante da Tua Torá. Queremos compreender essa mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai determinar, Pai, os nossos próximos anos. O que o Senhor tem revelado pelo Teu Espírito, Pai. Hoje, Pai, é uma mensagem, Pai,
Tem aqueles que estão pela internet, Pai Santo, vão. Tem que ter uma virada, Pai. E essa virada é hoje, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Espírito Santo, fique à vontade, Espírito Santo. Estamos aqui, Espírito de Deus, à tua direção. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar como Ele é maravilhoso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Livramento, graça, saúde, maturidade. Graças ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, 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 amados. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu quero que você, nos seus olhos fechados, volte a se imaginar quando você tinha 8 anos de idade. Quando você tinha 8 anos de idade, você lembra dos doces, dos cheiros, dos amiguinhos, da escola, da casa? Você tinha 8 anos de idade. Com 8 anos você já enxergava o mundo, já observava. Com 8 anos de idade, o Espírito pergunta para você que visão você tinha do seu futuro. Você tinha 8 anos de idade, estava numa família, mas já tinha uma visão do seu futuro. Com 8 anos de idade, você já imaginava o que ia ser quando crescer. Com 8 anos de idade, você já tinha uma visão do que você queria. 8 anos de idade. Que visão você tinha do seu futuro? Amém, 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 amém. Pode abrir os seus olhos agora. Agora eu pergunto para você, que visão você tem dos próximos 5 anos? Que visão você tem? Como você vai estar em 2030? Aleluia, 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 aleluia. Que visão você vai ter em 2030? Quem passou pela pandemia, viu aí, né? Passou 5 anos, passou rápido. Quantas coisas aconteceram em 5 anos? E o Senhor tem dado essa palavra para ministrar para vocês hoje sobre algo que eu desejo que mude algo na vida de vocês hoje. Um princípio. Hoje vamos perder um princípio, um segredo. Você lembra de quando você tinha 8 anos? Você tinha uma visão de que você seria quando crescer? Expectativa? Você tinha uma visão. Passou tanto tempo. Hoje, você está como você está por causa daquilo que você viu e por causa daquilo que você ouviu. Amém? Os casados aí. Quem é casado? Levanta sua mão. Então fala para a pessoa, glória a Deus. Ah, você viu o seu cônjuge? Amém? Não amém? Azar o seu, né? Aleluia. Você viu o seu cônjuge. Você viu, ouviu, bateu um papo, deu aquele migué, né? E estão casados. E a palavra do Senhor tem algo muito, muito grande hoje para mim e para você. Por quê? Amados, eu sou programador, né? Sou programador e há uma semana atrás eu estava fazendo exames, 30 anos usando óculos. Aí você está na frente do computador da tela, eu programo para o celular, programo para o tablet, programo para a tela grande. Aí tem uma hora que a visão, a visão não está certa. Estou com um óculos aqui, mas o óculos da visão está diferente, não está batendo. Então fui fazer um exame de visão, né? E lá eu descobri algo de um doutor que eu não sabia, tecnologia, né? Ele falou, Rodrigo, você precisa de um óculos capacitivo. O que é capacitivo? A gente sabe que hoje tem a multifocal, lente para perto, lente para longe. E nós, né? Ele falou assim, você precisa de um óculos para desktop, que você possa estar trabalhando aqui
e olhar as pessoas a 2 metros, enxergar bem, olhar aqui pertinho. Então, e detalhe, para poder eu fazer esses exames da vista, para enxergar melhor, para render melhor meu trabalho, passei por vários aparelhinhos para checar a visão, a pressão do olho. Né? E o objetivo hoje também, amados, é espiritualmente fazer um exame da visão de vocês. Aleluia! Porque o que eu vou ministrar aqui hoje pelo teu Espírito é o que vai determinar os teus próximos 5, 10 anos. E é um princípio maravilhoso. Primeiramente, vamos fazer um exame de vista aqui, amém? Amados, eu já quero começar com polêmica aqui. Aleluia! Polêmica. Que cor que é esse vestido? Branco e marrom? Azul e preto? Quem falou azul e preto? Calça. Branco e mostarda. Branco e mostarda, azul e preto. Roxo? Vocês estão vendo a mesma coisa aqui? Branco e marrom, azul e preto, dourado com o quê? Branco e dourado. Vocês estão vendo isso aqui mesmo, amados? Branco e... Por quê? Preto, azul e preto? Dourado e branco. Hã? Branco e dourado também. Ah, olha só como a visão. Todo mundo aqui está enxergando a mesma coisa. Mas um está falando que é azul, outro está falando que é branco, dourado. Olha, isso aí vai ver, tem tudo a ver com a tua bênção. Vamos na real. Que cor que é isso daqui, meus amados? Olha só. Isso aqui, na real, é azul e preto. Da onde? Olha só. Parece que você vê de alguma maneira, né? Na real, o vestido é azul e preto. Olha aí. A luz bate de um jeito, você acha que é branco, que acha que é dourado, mas na real é azul e preto. Vamos fazer um exame de vista aí, aleluia. Quem tá? Ó, tá boa a visão, hein, Cal? Cal, João Pedro, hein? Aleluia. Aleluia. Que cor que é esse tênis? Cinza e verde, o que mais? Cinza e verde, o que mais? Rosa e branco? Rosa e... Olha aí, a palavra vai ser... Quem falou cinza e verde? Levanta a mão. Cinza e verde, deixa eu ver. Cinza e verde. Cinza e verde, amém. Quem está vendo rosa e branco? Levanta sua mão. Rosa e branco. Rosa e branco, hein? Olha aí, estão vendo a mesma coisa. Que cor que esse tênis na vida real? Rosa e branco. Olha a visão de cada um. Vocês estão vendo a mesma coisa? Né? E o cérebro prega uma peça na gente. Né? E por falar em cérebro, vou chamar aqui o doutor neurocientista para explicar para a gente, pastor Valdir. Todo mundo aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui agora, hein? Como funciona a visão, pastor? Por favor, nos explique como funciona a visão para entender a palavra. Porque essa palavra tem um peso que vai mudar a tua vida. É hoje. É hoje, meus amados. Pastor, nos explique a função do olho. Como é que eu enxergo, pastor? Boa noite, paz, irmãos. Tudo bem? Na verdade, a gente não enxerga com os olhos. O que a gente enxerga? Nós recebemos as luzes, né, nessas frações de segundos, e aqui tem a energia do lóbulo occipital, e aqui que vai descrever tanto lado direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Aqui os neurônios, né, são bilhões deles, que eles vão conversar entre eles, eles vão captar esse faixa de luz e vão descrever aquilo que você está enxergando nessa energia, né, que todos nós vemos aqui. Ó. Então, é praticamente atrás da nossa cabecinha, que é o lóbulo occipital, que a gente vai conseguir enxergar e distinguir
no aprendizado aquilo que nós fomos aprendendo desde a nossa infância. Se é preto, é preto, é branco, é marrom, é cor-de-rosa, e é por aí adiante. Amém. Obrigado, pastor. Amados, porque a palavra de hoje é um acontecimento do que aconteceu há muito tempo atrás e pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos eu estou assim, você está hoje na porta de entrada da tua bênção. É hoje. O que vai determinar se você vai tomar posse da bênção é aquilo que você vê e o que você ouve. Você viu todo mundo de uma cor diferente aqui. A maioria viu uma cor, a maioria viu outra. E espiritualmente também nós temos que aprender essa lição que eu quero passar para vocês hoje. E um princípio que vocês vão hoje é um segredo. É um princípio espiritual. Então, vocês podem acompanhar comigo aqui a palavra. Onde que a gente vai ver esse princípio? Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Vocês já viram a pastora cá ministrando sobre espiar a terra prometida. Amém. Mas hoje é como se fosse uma continuação dessa palavra, porque os 12 espiões foram espiar a mesma imagem. Os 12 foram espiar a mesma terra, mas viram coisas diferentes. E o que eles viram diferente determinou quem ia tomar posse da terra e quem ia ficar só olhando. Então vamos assim observar por aqui o princípio de você ser abençoado. Por quê, meus amados? Por exemplo, hoje tem muitos coaches aí no Brasil e no mundo. Coach, se você é bênção, o que as pessoas pagam 5, 10 mil para um coach? Porque o coach vai fazer de tudo para mudar o quê? A sua forma de enxergar. Mas hoje aqui é de graça, aleluia. E a palavra de Deus. Então, olha aqui que diz a palavra. Deuteronômio 1:19. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Então Moisés falou para o povo: é o seguinte, obedecemos a ordem do Senhor, recebemos a Torá no Monte Sinai. Vocês viram que o deserto é perigoso. Tem bandido, tem cobra, serpente, escorpião. O deserto mas nós obedecemos a ordem do Senhor. E qual era a ordem do Senhor, meus amados? Ali eu disse a vocês, agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que nosso Deus Deus está dando uma bênção grande para você. E olha só, versículo 21. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Deus tinha dado uma ordem, vocês vão tomar posse já, meu irmão. O que é tomar posse? Pega! Amados, quem já fez festinha de infantil? Tinha os pinotes antigamente, os balão. Enchia o balão grande assim e tal. Alguém estourava os balão, caiu o quê? Doce. A galera ia fazer o quê? Ficar só olhando? É tomar posse. Tomar posse. E vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor Deus nos mandou. Deus já tinha dado uma... vai, toma posse. Vai, é teu, a terra é tua. Deus te mandou, vai, essa vitória é tua. Não tenham medo, nem se assustem. Aleluia. Mas o povo, que bênção que agora eles ensinam pra gente, né? Aí Moisés, aqui ó, versículo, deixa eu pegar o 22. Quem pode ler o 22 para mim, que acabei pulando aqui? 22, quem pode ler o 22? Eu vou ler aqui, está aqui no meu... Aí, quando Deus falou para eles assim, tomem posse da terra, o povo chegou assim para Moisés, 22 diz assim, ó, aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram, seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Deus falou, vão tomar posse da terra. Aí o povo, Moisés, mas não seria bom a gente dar uma espiada? Será que essa bênção é isso mesmo? Será que isso é bom mesmo? Manda alguns homens espiar a terra lá, Moisés. Mas Deus tinha ordenado tomar posse.
Versículo 23. Aí Moisés concordou. Olha, Moisés concordou com a ideia dos homens. Um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa, chegaram no vale de Escol, depois de ver o que havia no vale, voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, estava nos dando era uma terra boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Como assim, pastor? Deus falou, vai tomar posse. Estou com você, não tenha medo. Vai atrás, estou com você, estou contigo. Aí o povo, mas será que é bom a gente dar uma olhada antes, ver se essa bênção é bênção mesmo? Aí Moisés acabou concordando. Até Moisés falou, eu vou ver se essa terra... Vai que Deus falou. E às vezes é assim também com a gente. Deus falou, tem uma vitória para você, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua bênção. Mas você, mas espera aí, não é bem assim. Será que é isso mesmo? Será que é bom mesmo? Aí, se você observar, Deus falou, vai, toma posse, eu te dei essa terra para você. Aí o pessoal falou, não, vamos espiar, manda os espiões. E a palavra aqui no original é rafar. Vamos espionar de uma maneira de descobrir as brechas dessa terra, se a terra é boa, se a terra é ruim mesmo. Né? Vamos dar uma espiada, tipo, se onde tem inimigo. E Deus não queria isso deles, porque Deus falou, poxa, a terra que eu estou dando para vocês é terra boa. Aí no versículo de Números 13, o Senhor disse a Moisés, o Senhor Deus disse a Moisés, esse disse a Moisés, vai Omer com vai Odeber, é diferente. É muito, olha só, no original é lechá lerá, tipo assim, Moisés, então mande alguns homens para, a palavra aqui em português está espionar a terra de Canaã, até que vou dar aos israelitas, em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes da tribo do povo de Israel. Para que o povo, Deus falou, vão tomar posse, a bênção de vocês. O povo, não, manda espiões lá. Rafar, pessoas que vão espionar. Aí Deus fala o seguinte, não, mas a palavra deixar errar, Moisés, você duvidou da minha palavra? Então, envia para você, envia para ti. Você não está teimoso? E a palavra que Deus mandou aqui, em português, está espionar, mas não é a palavra certa. A palavra no original é latur. O que é latur? Deus falou, estou te dando uma terra, mas eu quero que vocês vão turistar lá. Quando você vai viajar para um lugar, meus amados, de férias, o que você geralmente pretende? Tirar férias num lugar. O que você vai ver antes? Você viu, né, nos YouTube, né? Eu estive aqui no Nordeste, fui em Buenos Aires, gostei de tal restaurante, a comida é boa, Então você vai turistar. Deus está falando, vão turistar. O título desse capítulo não devia ser os 12 espiões, devia ser os 12 turistas. Quando você vai no lugar, você não vai no lugar para poder procurar só coisa ruim. Você vai para poder aproveitar aquilo. Deus falando para ele, vão com a visão de aproveitar o lugar, a terra que estou dando para vocês, turistar. É isso que Deus estava falando para eles. Né? Latur, essa palavra, né, que é a missão deles de explorar. O pastor Acá vive com a palavra latur. Quando a gente vai comer fora lá para o Nordeste, né, me surpreende. Todos os lugares que a gente foi lá no Nordeste, barato, gostoso, né, tem um lugar mardioca. Você vai, tem um escondidinho lá que é um absurdo. E ela descobriu, ela viu, de outros explorou e fomos comprovar a terra prometida. Né? Piscininhas naturais, ela viu, né, e desbravou, explorar. Deus também falou para você, eu quero que você venha explorar as bênçãos que eu tenho na tua vida, em vários aspectos. Então devia que ser turistas. E a palavra que o pessoal, os espiões queriam é rafar, de ser espiões, de espionar, vamos espionar, vamos com calma aí, Moisés, né? Então seriam os 12 turistas. Então a diferença dos dois extremos, rafar, de espionar, do que Deus falou, já que você quer ver, vão turistar, vão explorar, vão ver como a terra é boa, né? Que a terra que eu estou dando para vocês. Né? Tur era um termo mais neutro.
ou até positivo, indicando inspeção objetiva. Já Rafar, que queria o povo, os 12 espias lá, era encontrar um detalhe com desconfiança, cavando possíveis falhas na promessa de Deus. Então, qual foi o pecado desses espiões? O pecado deles começou não quando eles viram a terra, mas quando sua motivação era cavar falhas em vez de confiar na promessa. E às vezes nós queremos encontrar falha nas promessas de Deus. Declare comigo assim: quem busca as falhas, sempre as encontra, mesmo onde há bênção. Mas Deus tem promessa para você, bênção para você, mas você está encontrando, você quer encontrar a falha. Essa foi a falha dos espias. Então Moisés enviou ali esses 12, que eram turistas, né, de cada tribo, para explorar a terra prometida. Né? Eles retornaram depois de 40 dias com os frutos da terra. Lembra o tamanho das uvas lá? Cachos enormes. Terra que manava leite e mel. Mas dos 12 turistas, 10 voltaram com relatórios pessimistas. Apenas Caleb, né, e Josué, que falaram bem na terra lá. Então, essa ideia aqui, de Números capítulo 1, 13, 1, Deus fala para Moisés: Moisés, envia para ti, ó, Lechalehá. Você está com dúvida do que eu estou dando para vocês? Sabe? Então, não foi um mandamento divino, obrigatório, mas um pedido do povo, que Deus permitiu. Então, demonstra que Deus não ordenou que eles fossem espiar a terra. A ideia é partir do povo. E Moisés, ele falou: não, vamos fazer isso então. E daí, por vontade de Moisés, que Deus enviou esses 12 espias ali, né? 12 turistas, né? Aí Deus estava dizendo para ele assim: Lechalehá, se você quer mesmo, envia, né? Aí Moisés enviou esse versículo seguinte, conforme a palavra do Senhor, né? Todos esses roxos, esses cabeças, 12 líderes, 12 de cada tribo. Você vai ouvir do teu líder: ó, a terra era boa, a terra é realmente boa. Você vai ouvir do teu líder se a terra realmente é boa, se essa bênção é grande. Né? Então Moisés, ele fala para eles subir no Negev e explorar a terra, né? Olhar com bons olhos, turista. Por exemplo, quem aqui já viu na televisão, no YouTube, as praias do Rio de Janeiro? Viu na televisão, no YouTube? Leblon, que praia que tem mais lá? Ipanema, Copacabana, são praias bonitas, lindas, né? Quem quer turistar lá, levanta sua mão. Por que você não quer turistar? Mas é bonito lá. Por causa da linha vermelha e da linha amarela. Mas o que acontece? Você ouviu falar do quê? Os riscos lá. É uma cidade tremenda, lindo, capital, Cristo ali, tudo, né? Mas você ouviu falar: olha, Rio de Janeiro, que tem a música, o Rio de Janeiro continua lindo. Mas todo dia você vai ver turista assaltado e morte. Nós temos uma amada que é do Rio de Janeiro, que está lá. A gente brinca com ela, que ela mora, literalmente, o bairro que ela mora assim, é parte de Gaza, o nome é Gaza. Como é que tá Gaza aí? Tá, funcionária Bia. Bia, um beijo para você, Bia. E ela fala: então, Rio, você ouviu falar? Mesma coisa. Você já viu na TV as praias do Rio de Janeiro? Você gostaria de turistar lá? Não, pastor. Por quê? Você ouviu da violência, né? Então, qual que foi o pecado dos espiões, meus amados? Qual foi o pecado deles? Versículo: assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Puxa, mentiram, fake news. E os homens que vimos lá são muito altos. Também ali vimos os gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós os sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Primeiro detalhe aqui que você vai aprender para você tomar que você não está alcançando a sua bênção. Fala para o irmão, o parente, pare de enxergar. Pare de se enxergar como um gafanhoto. Às vezes nós temos essa visão que somos gafanhotos pequenos, não vou conseguir, não vou alcançar. Não tenho condição, não tenho
né, como fazer isso. Primeira coisa, vocês hoje, no dia 29 de junho, estão para tomar posse de algo grande que Deus vai fazer para vocês. Mas hoje vamos fazer um exame de vista aqui. Nós vimos já que uns estão enxergando azul, preto, rosa. E para vocês tomar posse da bênção, vocês têm que enxergar a mesma terra prometida. Deus vai abençoar vocês não estão imaginando, meus amados. Vai haver uma mudança grande na sorte de vocês, mas vocês têm que estar prontos para receber. E se você se chegar como um gafanhoto, meus amados, aí você vai viver ficar pulando de lá para cá. Como um gafanhoto. Primeira coisa, pare de se chegar como um gafanhoto. Deus já falou, vai, a terra é para você. Então, não tenha medo, não se assuste. Eu tenho bênção para você, vitória. Né? Eu vou falar em vários aspectos. Mas se você se chegar como um gafanhoto, a visão que você tem. Lembra que eu te falei para você quando você tinha 8 anos? Você tinha uma visão do mundo quando você tinha 8 anos. Você tinha uma visão do que você queria. E quando você tem 8 anos, você não pensa em coisas grandes. Pensa em coisas grandes. Mas de lá para cá foi mudando a sua visão. Mudando a sua visão de família, a sua visão de bênçãos, de espiritual. E Deus quer restaurar a tua visão hoje para a visão dele, caótica dele. Por exemplo, quando eu ia todo final de ano, todo em janeiro, fevereiro, com a minha família do Rio Grande do Sul, da Pastora Cá, para Balneário Camboriú. E se você sabe, os maiores prédios, né, aqui são de lá. América Latina. E eu ficava lá, tenho foto que eu tirava lá olhando os prédios, que prédio alto, né? Olhando aqueles prédios, que prédio grande, que prédio alto. Agora vai ter um prédio novo lá, a Sena Tower, né? Imaginando, puxa, que prédião grande, que bonito. Aí quando eu me despedia, ela acabava minhas férias, tinha as promoções lá da Azul. E era mais barato ir daqui para lá do que de ônibus. Então, passagem é mais barata de Foz a Navegantes. E quando eu pegava, né, o voo ali, de Navegantes para voltar para Foz, aqueles mesmos prédios gigantes, agora, estava aqui tamanho, pequenininho. Mas por que estava pequenininho? O que mudou ali? Porque eu estava sentado aonde? Estava sentado aonde estava sentado? No avião. E é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, 6, 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, meus amados, quando você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, a tua visão é outra. Continua o mesmo prédio, mas agora de outro ângulo, pequenininho. Assim também tem que ser na tua vida os gigantes. Aleluia. A tua visão de vida vai ter que mudar nessa noite. Tua visão, sabe, você tem que parar de se achar como um gafanhoto. E também detalhe, os turistas, que na verdade os espiões, eles pensaram que os gigantes estavam olhando para eles como se fossem gafanhotos. Assim também nós pensamos, puxa, esse negócio aqui eu não vou conseguir, não vou dar para mim, porque é difícil, porque assim você consegue, cria 1000 empecilhos, porque você pensa que os outros pensam que você é um gafanhoto. Pequenininho. Mas Cristo nos fez sentar nos lugares celestiais. Amém? Então eles pecaram, não por apenas trazer, né, um relato negativo, mas por interpretar os fatos com falta de fé e por assustar deliberadamente o povo. Porque com você, quando você é gafanhoto, tudo é difícil. Ah, é difícil, não consigo. Não posso, não consigo, não sou capaz. Mas Deus já falou para você, vai, toma posse da terra. Vai, eu estou contigo, não tenha medo, não te assuste, eu estou com você. Aí a gente com o coração de gafanhoto, não, deixa eu lá primeiro olhar. E as coisas não se abrem. Detalhe, a terra era realmente abundante, mas eles usaram as expressões como uma terra que devora os seus habitantes.
Tá? E outro problema também deles, quando eles chegaram com os relatórios para os espiões ali, os 12 turistas, eles, números 13, falam, olha, não, a terra, puxa, olha aqui os frutos, mana, leite, mel, mas, porém, contudo, esse mas aí já mostrou a falta de fé deles. Esse porém aí já... Às vezes o teu cônjuge está com uma ideia bacana para você. Vamos lá. Eu vi assim, assim, assado. Pastor Acá, quando teve, né, há 2 anos atrás, está aqui o meu querido cunhado aqui, o corretor, botou um status dele lá, e o meu cunhado é maravilhoso, né? Imagina você morando neste lugar, essa visão, perde tudo. A pastora Acá já viu? E ela foi ver essas coisas e tal, e teve dificuldade para ver. Ela pregou sobre isso, sobre os poços. Mas o que ela falando, meus amados? De tal, ele não tinha dinheiro, não. A gente foi pela fé, foi conversando aqui, acolá e tal, foi Deus abençoando, abrindo a porta. Quando fui ver, já faz 2 anos, e como eu testemunhei, né, 35 anos para pagar o financiamento, em menos de 6 meses quitamos. Porque agora eu tinha perdido a visão. Eu não podia me enxergar mais como um gafanhoto. Eu não consigo, eu não posso, eu não fui. Não, eu tenho que enxergar como Deus me enxerga. E as coisas foram acontecendo. Entendeu? Então, a palavra porém, o povo que habita nessa terra é forte. Esse porém aí, no hebraico, epis, aponta a falta de fé dos espias. Se você tivesse apenas apresentado os fatos, terra que mana leite e mel, amém, é isso que precisava saber, só isso. Mas eles enxergavam, os 12 viram as mesmas coisas, porém cada um enxergava de uma cor diferente. Não, isso aqui é verde, isso aqui é azul, entendeu? E por causa daqueles que tinham uma visão diferente, você já sabe o que aconteceu na história. E amados, Moisés sabia disso. Moisés sabia que aqueles 12 chefes das tribos, sabia que a maioria deles ia votar com relatório negativo. Números 13, Moisés ele usa uma letra da palavra do nome do Senhor, R-E, Asher R-E, né, para mudar a sorte de um deles, de Oséias, que no original é Oxê, e colocou uma letrinha do nome de Deus na palavra do nome de Oxê e ficou Yehoshua. É como uma maneira de mudar a sorte e proteção. E assim como Sarai e Abrão tinha o nome, Deus pegou, tipo, no original, se fosse um H, e de Sarai ficou Sará, da Sara, né? E de Abrão ficou Abraão para nós, mas mudou ali só um caractere, para como uma maneira de a bênção do nome do Senhor estar sobre eles. E Moisés, sabendo que poderia influenciar na decisão de Oséias, né? Agora você vai ser Yehoshua, ou seja, Josué. Aí, Moisés falou, escolhe aí os 12 príncipes. E cada um dos príncipes tinha um nome poderoso. Só que, olha só, eles não fizeram jus ao que o nome deles significava para tomar posse da terra. Por isso que está o número 3 ali, nome de chefe, de nome... Por que está no nome ali? Por que é interessante o nome? Porque, por exemplo, nome da tribo de Rubem, tinha lá Shamua ben Zakur, quer dizer, ouvido, filho do lembrado, né? Que é um nome ligado à audição e memória espiritual, ou seja, ele é um príncipe ali, que se ele falasse algo certo, poderoso, tinha ser ele lembrado. Mas esse cara, em vez de falar coisa boa, falou mal da terra. Agora foi lembrado por dizer coisa mal. Outro cara da tribo de Simeão, Shafat ben-Hori, que é juiz filho de livre, pode aludir um papel de liderança e liberdade. Olha, vamos tomar posse da terra, mas não o que aconteceu? Não vamos entrar não, isso aí tem gigante lá. Né? Da tribo de Judá tinha Caleb, filho de Jefoné. Caleb significa coração inteiro, como fosse um cão, filho do que se afastou. Caleb é fiel, destacado por seu espírito, né, diferente. A palavra fala que tinha um espírito diferente. Caleb tinha o coração inteiro. E a gente vai ver o segredo de Caleb. Ele conquistou a terra anos mais tarde, mas o coração dele era inteiro. Não me fazia jus que ele tinha o coração inteiro. Deus falou, é nosso, vamos tomar posse lá da terra, é nosso. Outro cara de Sacar, Igal ben Yosef, que é ele redimirá, filho do que acrescenta, ligado à redenção. Ironicamente não foi fiel, né?
Aí, de Efraim, Roshea, Ben-Nu, né? Que é Josué, que significa agora, Yehoshua é salvação, né? O Eterno salva, e a salvação veio por Josué ali, que alcançou essas bênçãos da terra prometida. Enfim, aí da tribo de Benjamim, Paute Ben-Rafu, que é meu libertador, filho de curado. Nome que tem coração de cura e livramento. Mas em vez de ter cura e livramento, trouxe doença naquela mesma noite. Houve uma praga lá porque não acreditaram na palavra do Senhor. Ou seja, tem outro cara aqui, da tribo de Zebulon, Gadiel Ben-Sode. Deus é minha sorte, filho do meu segredo. Deus é minha sorte. Em vez de tomar posse da terra, virou o azar dele. Ou seja, resumindo, essas pessoas com nomes aqui, que tinha tudo para dar certo, príncipes, roxos, cabeças, né, que significaram exaltando Deus, exaltando salvação, cura, justiça e majestade, contrasta com as atitudes que eles tiveram de tomar as ações dele, né? Então não garantem um caráter. Receberam nomes com grande promessa, mas não corresponderam espiritualmente. Só Caleb e Josué permaneceram fiéis, né? Curiosamente, o nome de Caleb estão ligados à fidelidade, coração inteiro, e redenção pela salvação divina, que confirma a postura, né, de Josué, tá? Então, meus amados, declare comigo. A minha visão, a maneira que eu enxergo a vida, vai determinar se eu vou passar minha vida com o Senhor no deserto, ou se viverei minha vida com o Senhor na terra que mana leite e mel. Você vai poder viver com o Senhor no deserto, ou viver com o Senhor na terra. O que você quer passar com o Senhor? Você quer passar com o Senhor. Quantas provas teve o povo no deserto? Quantas provas? Então Deus, Ele quer mudar a tua maneira de você enxergar obstáculos, os gigantes, as coisas, para você parar de se enxergar como um gafanhoto. Lembrar que o Eterno é com você, para que você venha tomar posse da terra. Amém? Então, a maneira que você enxergar vai determinar se você vai passar a sua vida com o Senhor no deserto ou passar na terra prometida, mas tem que mudar a sua maneira de enxergar e ouvir, né? Assim como os espiões falharam por olhar com os olhos naturais, o Messias, Jesus, nos chama a andar por fé e não por vista. Está lá em 2 Coríntios 5:7, andemos por fé e não por vista, né? Ou seja, o povo rejeitou a terra, assim como muitos rejeitam o reino por causa das dificuldades aparentes. Mas os que creem herdarão a terra. E a geração que entrou e tomou posse da terra? Porque aquela geração, que foi 12 turistas lá, 10 não compreenderam a sua missão. Eles tinham que turistar. Quem já viajou assim em família ou com amigos? Vamos viajar com os amigos aqui. Você vai no mesmo lugar, mesmas praias, restaurantes. Aí o que está com você? Ah, aqui não é bom não. Nossa, que lugar. Ah, não gostei daqui. Não tem uns desses aí na família? Você vai porque enxerga de uma maneira diferente. O gosto é diferente, né? E acaba que não acaba desfrutando. Então, a geração que tomou posse da terra não foi aquela que viu os 12, ele foi só 2 deles tomaram posse, mas foi a geração que ouviu, só os filhos 40 anos depois. Cada dia que eles ficaram ali, foi acrescentado 40 anos para os que não creram. Imagina, um dia 40 anos andando em ciclo. Né? Então, os 12 espias, turistas, não erraram por covardia, mas por não entender sua missão. Deus fala, vai turistar, meu filho, a terra eu dei para vocês. Deus não tinha mandado espiar a terra antes. Deus tinha dado ordenar, vai, toma posse. Estoura o balão, joga os doces no chão, aleluia, pega os doces ali, aleluia. Mas, porém, tinha aqueles que não, eu não vou conseguir pagar isso daí. Aí é difícil demais, ou não cabe no meu bolso. Eu não... Aí o que aconteceu? Foram impedidos de entrar na terra por causa da visão deles, a visão que eles tinham. Só viam um obstáculo. Deus falou, vai turistar. Mas 10 deles não entenderam a missão deles. Falou, eu quero saber? Eu vou espionar, vou ver tudo que é ruim aqui. E eu não vou dar conta não vou conseguir. Então, os 10 espias não erraram por covardia,
mas por não entender sua missão. Em vez de promover bênçãos, só viram obstáculos. Em vez de dar esperança, semearam pânico. E a sua preocupação é que a visão as pessoas têm de você. Outro problema. Assim como eles pensaram, nós somos como gafanhoto para esses gigantes. Eles nem conversaram com os gigantes. E às vezes você também está muito preocupado com o que as pessoas pensam de você. Às vezes nas redes sociais, a gente posta uma coisa que não é verdade, porque eu quero que as outras pessoas pensem que eu estou bem. Eu quero que as pessoas pensem que eu estou firme. Eu quero, e na verdade não está. Às vezes estamos muito preocupados com a visão que os outros têm da gente. Isso atrapalha nós também de alcançar as bênçãos. Então, para a gente já encerrar, você ouviu aquela expressão, né, de Tomé? Lembra de Tomé? Ele tinha que ver para crer. Não é errado isso. Ele queria ver e tocar. Né? E a gente fala, não, tem que crer para ver, que a fé é certeza das coisas que não se veem, mas você tem que enxergar. E a palavra aqui que você tem que ver hoje, você tem que começar a ver na sua mente. O pastor falou o que é aqui. Se você é solteiro, você tem que se ver já, o meu marido, assim, essa minha esposa. Começa a visualizar. Se você quer ter uma bênção espiritual, se você quer ser usado, né? A Maís contou aqui que estava no hospital. Né? Eu quero que Deus me use mais com poder. Então se veja andando no mistério. Começa já, sabe, tem uma regrinha. Que regrinha? Primeiro eu tenho que ver aqui, na minha cachola. Se Deus me falou que a terra é boa, eu tenho que ver aqui dentro já. Tem que ver aqui dentro que a terra é boa. Né? Então diga comigo assim, ver para crer. Crer para planejar, planejar para fazer, fazer para ter, ter para abençoar e ver novas visões. A tua visão, aquilo que você determina, a tua bênção, a vitória, a saúde, a cura, tudo depois de como Yeshua falou, vai que a tua fé, tua irmã te salvou. Como é que você se enxerga? Como é que você se enxerga, meu irmão? Pare de se olhar como um gafanhoto. Então, em detalhe, de novo, você tem que ver. Começa a ver aqui, O que eu quero para os próximos 5 anos? Daqui a 5 anos, onde eu quero estar? O que eu quero ter? Quem eu quero ser? Então, se eu estou vendo isso aqui, eu tenho que fazer o quê? Tenho que agora crer. Eu vou crer, eu vou alcançar. Eu vou chegar nesse objetivo. E se eu creio, eu tenho agora que planejar. Tenho que ir atrás, planejar, fazer a minha parte. Se eu tenho que planejar, eu tenho que planejar para concluir, para fazer acontecer. E quando eu faço acontecer, eu vou fazer para ter. E quando eu tenho, eu vou ter para poder dar e abençoar. Né? E quando fecha esse ciclo, eu tenho novas visões. E assim é o ciclo. Deus quer que você tenha novas visões do que Ele tem para você. E agora, qual que é a visão que o Pai tem para você? Que visão que Deus tem para você? Está lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem. Você já é a imagem e semelhança de Deus, meus amados. Essa é a visão que Deus tem de você. Semelhante a Ele. Porque um texto que a gente sempre fala, né? Provérbios 23, 7. O homem é aquilo que pensa. Você tem que se enxergar, a tua visão. Vamos lá, Fernando, daqui a 5 anos, quem você quer ser? Policial. Guarda Municipal, Fronteira, PF. Polícia Federal. Aleluia. Dando entrevista na televisão, aprendemos aqui 10 toneladas. Cartier, daqui a 5 anos, o que você deseja, Cartier? Preletora de concursos. Olha isso. Suzy,
5 anos, 2030, quem é você daqui a 5 anos? Ter a sua empresa, empresária. Simone. Hã? Tem uma moto? Uma de 55 cilindrada, uma Harley, 700 cilindrada, qual você quer? Aquela motinha. É isso que eu vou falar para vocês também. Hoje eu tive que aprender um segredo aqui. Quer ter um carro? Aleluia. Aquele carro. Eu tinha um carro ungido, aleluia. Eu tinha um carro ungido. Quando eu passava com o carro, eu deixava óleo na pista já. E aí ungindo a rua. Até que Deus foi me abençoando. Eu tinha aqui, detalhe, eu passava antes na Renault, eu tinha um golzinho chaleira, aleluia. Que se saía com aquele perfume gostoso de álcool ali, de metano, né? Para esquentar de manhã, pastor daqui com uma chaleira ali para esquentar. É o que a gente tinha. Eu vinha de bicicleta para o culto, para a igreja. Mas daí comecei a passar em frente ali da Renault na época, já olhava na visão, a visão. Estou me vendo já, me vendo. E o que eu achava que ia demorar muito, aconteceu depois de uma oração na madrugada na igreja. E Deus abençoou. Eu fui lá para arrumar um problema e sair com um carro novo. Então, meus amados, Deus quer que comece a mudar a tua visão. Fala para o teu irmão, parente, pega a visão. Pega a visão. Né? Então, para a gente finalizar aqui. Vamos ver. Disseram a toda a comunidade de Israel, Números 14, 7 ou 9. E disseram a toda a comunidade de Israel, dos israelitas: a terra que percorremos é missão de reconhecimento, é excelente. Que está falando aqui é Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Amados, outra coisa. Observe os seus obstáculos, os seus gigantes, como se fosse o quê? Pão. Isso aí é pão, eu vou comer esse pão aí, rapaz. Esse gigante aqui, eu vou tomar posse da terra. A mente de Caleb, ele viu o obstáculo, vamos devorar como se fosse pão, sei, meu irmão. Aquele teu pãozinho de manhãzinho, eu vou devorar, eu vou ter que tomar posse da terra. E Caleb está dando aqui um discurso depois do pessoal reclamar com ele. Né? Detalhe, veja os seus obstáculos como se fosse pão. Está enfrentando uma enfermidade no teu corpo? É pão, eu vou comer isso aqui, ó, eu vou tirar de letra, vou vencer isso aqui. Quando você vê os seus obstáculos como pão, está afirmando que os gigantes inimigos não são ameaças impossíveis. Pelo contrário, serão consumidos, vencidos, assim como comemos pão. O medo se desfaz diante da fé, da emuná. Então, a dica de Caleb, detalhe, meus amados, Deus, Ele vai fazer você entrar na terra prometida e principalmente desfrutar dela. Amados, nossa visão, o sistema programa você para quê? Trabalho. Boleto. Para quê? Se aposentar. Aí descobriu que estão sendo roubados os aposentados. Aí você chega lá na tua idade, velhinho ali, para desfrutar de um salário mínimo, 2 salários mínimos. Você vai gastar com o quê? Isso é vida, meus amados. Quando Caleb usava isso, vamos destruir isso como fosse pão. Sabe quantos anos ele chegou na terra prometida? Uns 85 anos, né, pastor? Imagina ele com 85 anos lá, até que ele podia ter pisado lá antes. Eu vou tomar posse na terra prometida. E assim, não? Amados, ele falou, eu me sinto como se fosse com 40. Deus vai te dar saúde para desfrutar da tua bênção, meu irmão. Aleluia! Quem pode abrir Efésios 3:20? Efésios 3:20. Quem pode ler para nós? Isso.
aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Amém? De acordo com o seu poder que age em nós. Tudo que pedimos ou hoje você vai imaginar. Começa a ter a visão de como está o seu lar, de como você quer ser marido, mulher. Eu já tive esse pensamento de eu conseguir uma coisa, e eu consegui. Amém. Hoje vamos reaprender, e tem um detalhe hoje. Porque, amados, eu estou preparando vocês para, olha, vocês estão, pessoas que estão aqui satisfeitos com o que Deus já tem dado. E se falar que tem muito mais, mas detalhe, para você abençoar também. Que visão que a Mais Estúdio tinha? Como é aquele estúdio há 4, 5 anos atrás? Feio, pouco cliente. Pouco cliente. E passa na frente agora, e ela visualizou, ela imaginou isso, né? E quem passa lá hoje, lá, falou, pastor, batemos esse mês um recorde ali de atendimento, pastor. Glória a Deus. Meus amados, a visão de você, o que passou, passou. Não volta mais. Você não é mais uma pessoa de 8 anos. Mas pessoas que alcançaram promessas depois de 75 anos, depois dos 80. Amados, quem aqui tem 80 anos? Você tem hoje tempo de alcançar grandes coisas que depois você é neste tempo. Eu quero preparar vocês para pegar essa visão. Para tomar posse de tudo que Deus tem para você. Amém? Então, quais são os gigantes externos que você vai devorar como pão? Que gigantes que nós podemos citar aqui? Gigantes externos na nossa caminhada. Inimigos espirituais, opressões, tentações, desafios materiais, crises, doenças, finanças. São gigantes, mas você vai devorar como pão. Aleluia. O que mais? Situações de medo e incredulidade. E quais são os gigantes internos? Os gigantes internos são os mais difíceis de derrubar. Quais são os gigantes internos? Medo. Não vão conseguir pagar. Lembrando aqui da experiência da Cleide, né? O Deimar foi no banco lá para sacar, né, uma oferta ao senhor da primícia ali. No banco, encontrou com o vendedor de carro, uns carros que ele bateu o olho ali. Aí tinha um carro ali e falou, esse carro aqui é o que cabe no meu bolso no momento, né? Mas daí a Manu, né, o Gustavo viram, não, pá, olha aquele carrão lá azul lá, opa, aquele carrão lá. E negociando vai, negociando vem, passou quantas semanas? Ele falou, não, a gente não quer esse, pai, a gente quer o azul. Quer o azul. Fomos pra casa querendo o azul. Eu falei, vai orar, mamãe. A Manu ia orar. Quando ele dobrar o joelho, ia orar, tá quietinho. Olha isso. E alcançaram, mas visualizou, viu a imagem, devorou como pão. E Deus abriu as portas. É isso que as pessoas entendam. Às vezes nós queremos ter tudo na mão. Não, Deus fala, começa assim, vai na frente. Estou com você. Vai ver a documentação. Vai ver nos agentes do banco, lá para você ver como você pode, sei lá, que tem uma casa. Como é que você vai fazer? Conversa, vai. E bater, pedir, dar-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Né? E assim vai. Palavra do Senhor. Bate na porta e a porta se abrirá. Deus tem muitas coisas para vocês, meus amados. Tem pessoas aqui que vão estar viajando assim, de férias, pessoas que estarão viajando as nações por missões. Pastor, estamos com um projeto aí, pastor, amém, vamos dar toda a bênção para vocês, para a gente estar junto. Então eu quero preparar vocês para ter a sua moto, aleluia, Senhor, para ter essa cura, para ter teu milagre. Tem que demorar como pão. Então Caleb nos ensina a não nos rebelar com o Eterno, nem permitir que o medo nos domine, pois o Senhor está conosco. Mas quando confiamos no Eterno, esses inimigos se tornam pão, ou seja, a oportunidade de crescimento e fortalecimento. Assim como Caleb disse que os inimigos eram pão, Yeshua declarou, eu sou o pão da vida. Quando você devora o pão da vida, meu irmão, tudo que é gigante tem que cair. Aleluia. Então, para a gente encerrar agora, que quando confiamos no pão da vida, os inimigos não apenas caem diante de nós, mas também se tornam instrumentos para a nossa maturidade, nosso fortalecimento, nossa dependência de Deus, nossa conquista espiritual. Amém? Então, vocês vão tomar uma tarefinha para a casa de vocês. Uma tarefa, que é um princípio espiritual.
E eu tenho feito esse princípio já há 30 anos. Tem funcionado comigo. Está na palavra. Eu quero que você agora tenha visão de como você quer a sua vida daqui a 5 anos. Pensa desde o ministério, milagres, sinais, pregação para lá e para cá. Desde a sua empresa. Pensa como você quer os seus filhos em 5 anos. Pensa como você quer a tua família em 5 anos. O seu trabalho, pensa em 5 anos. Que vai passar como um sopro. Qual é a visão que você tem agora? Como você se enxerga? Porque nesse exato momento, o Senhor sonda mentes e corações. O Senhor sonda mentes e corações. Como você se enxerga daqui a 5 anos? Não precisam abrir, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o princípio espiritual que tem funcionado comigo já há 30 anos. Não precisam abrir, só escutem. Abacuque 2:2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. O Senhor me respondeu e disse para Abacuque: escreve a visão, grava-o sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Isaías 38. Vai agora, escreve isso numa tábua diante deles e grava-o num livro, para que fique registrado para o tempo futuro, como testemunho eterno. De novo, Isaías 38. Vai agora, escreve isso numa tábua diante deles e grava-o num livro, para que fique registrado para o tempo futuro, como testemunho eterno. Sim, Espírito Santo, verdade. Está aqui o meu, vamos ver. Muitas coisas que eu tenho vivido. Orações, eu tenho escrito aqui. Saúde, unção, Deus, bênçãos, a moto que eu queria, o carro que eu queria, carro melhor ainda, que Deus me surpreendeu. Princípio, escreve. Tu vai escrever na tua casa, em letras garrafais, a visão que você deseja para o teu futuro. Eu vou ler de novo, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-o sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, escreve algo que vai estar à tua disposição diariamente, no espelho, num caderno, em algum lugar, que você possa estar olhando. Isaías 30, versículo 8. Vai agora, escreve isso numa tábua diante deles e grava num livro, para que fique registrado para o tempo futuro, como testemunho eterno. Escreve. Você vai escrever o que você quer com testemunho eterno. Princípio espiritual. Bater olho, visão, escreve. Você tem que escrever. Porque quando você escreve, você está trazendo do seu interior para o exterior. Você está materializando uma visão, um pensamento para este mundo aqui. Deus fala, escreve a visão. Escreve a visão. Escreve a visão. E o último versículo, Jeremias 32. Jeremias 30, versículo 2. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que tenho falado. Então, meus amados, para a gente finalizar, teu objetivo essa semana, escreve. Escreve, põe a data, põe detalhes do que você quer. Porque se você não trazer para fora, meus amados, até me lembrei de uma canção.
Tem que escrever os detalhes que você deseja. Tem uma musiquinha que eu aprendi quando era criança. Se você não escrever, por exemplo, quem deseja ter uma casa, um bem, sair do aluguel, tem que escrever como é que você quer a tua casa. Tem uma musiquinha que eu cantava, era bem engraçadinho. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Não seja bobo, meu irmão. Escreve a visão. Escreve a visão. Me recordei agora em espírito aqui, a 2019, 2020. O Demar e a Cleide moravam não na sua casa ainda. Moravam no fundo da casa da mãe ou da sogra? Das duas. E daí eles tinham uma palavra profética e a Manu, pequenininha, princesinha, né, estamos no monte de oração. Falei, Manu, faz o seguinte, Manu, desenha como você quer a tua casa. Hã? A igreja era lá no barracão. Manu, desenha, Manu, como é a casa que você quer, Manu. Olha a mente da criança. Por isso que a palavra fala para a gente ser como criança. E ela foi desenhar, desenhou, e me trouxe num culto, acho que de quinta-feira. Desenhou a casa, papai, mamãe, e não tinha o Gugu ainda não tinha o Gustavo ainda não. Falei, pastor, aqui ó, a nossa casa aqui, papai, mamãe, e aqui ó, eu falei, quem que é isso aqui? É o meu maninho, que vai chegar. Ela colocou, olha, a criança colocou para fora, escreveu o que ela desejou, e de uma maneira sobrenatural foi acontecendo. Não foi? Foi acontecendo, assim também. Escreve numa visão, tá? Porque até muitas coisas eu escrevo o que eu desejo, passo, vejo, oro, passo, vejo, oro. Até a pastora Cá, o Espírito Santo me lembrou que era fruto de uma visão do desenho que eu fiz. Eu fazia um curso antigamente, né? Isso 30 anos atrás, Instituto Universal Brasileiro, curso de desenho e pintura. E aí eu falei, eu vou fazer, né, a pessoa que eu quero, loira, assim, assim, assado, cabelo lisinho, assim, assim, assado. E eu desenhei, né, exatamente como passou da cá. Em 95. Tinha uns meus 14 anos. E depois eu toquei fogo. Falei, Senhor, eu te ofereço assim em forma de oração. Está aqui, Senhor, a minha bênção. E chegou na hora certa, né? Mas esse que vocês vão fazer, vocês não devem queimar. Não queimem. Porque isso tem que ser como registro para vocês. Coisas eternas. Tem coisas que eu pedi para Deus em detalhes. E Deus me surpreendeu. Desde telescópio, quem foi, né, sabe que tem telescópio, luneta, essas coisas. Amados, em todos os detalhes. Deus me deu e me deu maior. Então, tarefa para você. Primeiramente, pare de se olhar como um gafanhoto. Pare de ser um gafanhoto. Deus não te vê como um gafanhoto. Deus te vê como uma imagem e semelhança dele. Sim, Espírito Santo. Ô, João Pedro, em 5 anos, João Pedro, o que você se imagina? Acho que eu quero fazer um filme ou trabalhar em alguma coisa parecida, fazer um lançamento grande. Assim. Filmes. Aí eu vou estar no cinema lá. Peraí, eu vou ficar vendo aqui os créditos. Aqui, ó. João Pedro Aquino, aqui, ó. Está lá registrado. Amados, está agora, o poder está na palma da sua mão. Você vai escrever, você vai registrar isso. É em nome do Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês. Quem puder chamar a pessoa do fundo, lá de cima já? Senhor, estamos aqui nessa palavra profética, Senhor. Porque pessoas tiveram a mesma visão. Uns viram um Pai Santo,
um tênis verde com cinza, outros viram o mesmo tênis, Pai Santo, branco com rosa. Uns viram aqui, Senhor, uma roupa branca, outros viram uma roupa azul com preto. Senhor Deus, muitas vezes nosso cérebro prega peça na gente. E Senhor, nós estamos aqui agora porque o Senhor venha restaurar nossa visão. A visão do reino, a visão de quem nós somos, de quem seremos, do que nós desejamos, Pai. Porque os 12 turistas foram turistar na terra prometida, mas voltaram ali 10 deles, Pai, com apenas espiões, Pai. Eles não puderam tomar posse das bênçãos, Senhor, por causa da maneira que eles enxergaram, Pai. Senhor Deus, que possamos enxergar cada obstáculo, Pai, como pão. Nós vamos comer esses obstáculos, Pai, esses gigantes, vamos devorar, nós vamos consumir como gigantes esse pão, Senhor, nós vamos consumir para nos fortalecer, para nos dar maturidade, porque está chegando um tempo na terra que o Senhor quer abençoar o seu povo, vai tirar do ímpio para abençoar o justo, mas para o justo receber, tem que estar com a sua mente restaurada, tem que parar de chegar como gafanhoto, tem que parar de chegar como gafanhoto e lembrar que está sentado com Cristo nas regiões celestiais. A visão é de cima, a visão é do alto. Senhor, e eles estão recebendo esta palavra, eles vão escrever no papel que eles vão querer. Na sua casa, um caderno das visões, caderno das revelações, vão escrever num caderno, tudo em detalhes, Pai, como eles querem a casa, 1 piso, 2 pisos, banheiro, 2 banheiros, suíte. Quantos querem ter, Pai Santo, a sua moto, o seu carro, Senhor? Quantos querem ter o seu marido cheio do Espírito Santo, espiritualmente, homem e mulher, cheio de amor de Deus, que chora quando fala de Deus? Seus filhos em ministérios, na escala do Senhor, meu Deus. Homens aqui, Pai, que estão tendo a visão, Pai, pensando grande, alto, de posições, Pai, em nome de maiores posições na sua vida, no seu empreendimento, no seu trabalho, no seu ofício. Escreve, diz o Senhor, escreve a visão, escreve a visão. Agora deixa o Espírito Santo te mostrar a visão que Ele tem para você. Deixa o Espírito Santo te mostrar a visão que Ele tem para você. A visão que Ele tem para você. Você vai escrever a visão na tua casa. Vai ter constantemente esse caderninho ali para olhar e ver. Como sinal eterno. E você vai glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Deus quer te encher de riso. Deus quer te encher de alegria. Você pode ter a função, o desejo de passar com o Senhor, ou no deserto, ou na terra que mana leite e mel. Conselho de amigo, Deus tem para você a terra que mana leite e mel. Vai escrever numa visão, tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, vocês vão escrever na sua família, na sua casa, semana. Escreve a visão. Onde você vai estar em 5 anos? O que você será em 5 anos? A sua família, a sua casa. Só tenho algo para falar para você que é grande, que Deus tem para você. É muito grande, você não tem noção. Não espere chegar aos 75 anos ou 80 anos, não, é hoje. Deus quer que você comece a ter uma visão certa. Deus já tinha falado, vai, tome posse. Vai, tome posse. Vai, tome posse. Aleluia. Quem aqui vai escrever na sua casa? Levante sua mão. Amém. Escreva a visão. Pastor, escrevo diário cartas para Deus. Tenho muita resposta de oração das coisas que eu escrevo. Amém. Cartas para Deus, resposta de oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém?